Olá, sou Marvio Charles, sou dentista e empresário. Já tive algumas clínicas odontológicas que deram muito certo, inclusive atuando exclusivamente como empresário, ou seja, sem atender nenhum paciente clinicamente. Atualmente sou professor de gestão de clínicas e consultórios odontológicos e dou aula em curso de pós-graduação em odontologia. Uma clínica odontológica, ela é uma empresa como outra qualquer. Então ela tem as mesmas necessidades de uma empresa e ela precisa ser, para funcionar como negócio, ela precisa estar organizada em todos os setores que qualquer empresa, desde uma pequena até uma grande, precisa estar organizada para poder prosperar nos seus negócios. O que acontece é que, como o dentista, que normalmente é o empresário que está à frente dos negócios de uma clínica odontológica, como o dentista ele não tem uma formação voltado ao mercado, voltado ao empreendedorismo, e normalmente também não tem muita prática de mercado, ele tem uma formação exclusivamente técnica, né, durante a faculdade, ele acaba não tendo muita noção de como comandar a sua clínica ou consultório como um negócio, como uma empresa. E acaba focando-se exclusivamente na questão técnica, né, de melhorar cada vez tecnicamente, e vai tocando a questão da gestão da sua clínica odontológica de uma forma amadora. Né? À medida que vai acontecendo, ele vai resolvendo os problemas e assim vai tocando. Tá? Bom, hoje o mercado está muito competitivo, tanto é que diversas empresas e empresários muito experientes de outros setores já visualizaram o grande potencial que tem no mercado odontológico, por ser uma área que atinge a todo mundo, né? Todas as pessoas precisam de dentista, e entraram nesse mercado para competir com o dentista, principalmente porque viram que os competidores, que eram os dentistas, são amadores em relação ao mercado e estão fazendo uma grande diferença. Hoje o dentista só sendo muito bom tecnicamente, ele não consegue prosperar o seu negócio. Hoje existe uma necessidade real de que o dentista ele tenha uma noção de mercado, de negócios e de empresa, que ele realmente possa organizar a sua clínica como uma empresa. Como essa questão de mercado e empresa é algo novo, relativamente novo para o dentista técnico, ele precisa lançar um olhar inteligente para o mercado e para essa área. Da mesma forma que ele lança um olhar inteligente para planejar os seus tratamentos e para tudo que ele aprendeu e desenvolveu no decorrer da sua carreira técnica dentro da odontologia, e eu posso garantir, porque eu sou dentista, é muito mais complicado entender de odontologia do que entender de mercado. É um raciocínio mais preciso, mais complicado mesmo. No momento que o dentista conseguir fazer essa transição de pensamento e lançar o mesmo olhar inteligente que ele tem para o planejamento dos seus casos para o mercado, aí as coisas vão fazendo sentido e aí ele começa realmente a tomar conta do mercado, que é o que está faltando hoje para o dentista se sentir definitivamente realizado e bem-sucedido nessa carreira. Diante dessa necessidade, tem surgido diversas pessoas falando sobre a questão de ser empresário da odontologia, de gestão de clínica e consultório odontológico, surgindo cursos presenciais, cursos online, pessoas distribuindo conteúdo nesse sentido, né, e sobre diversas visões sobre o tema. Realmente é um tema que permite ter diversas visões, né, porque quando se trata de mercado e de empresa, existem diversas formas de se tocar uma empresa que dá certo. Então, cada um, de acordo com a sua experiência, tem colocado na sua experiência, né, os seus resultados, e algumas pessoas se identificam com aquilo, outras não. E exatamente assim nessa linha que deve ser seguida.
o dentista, ele nesse momento, ele precisa de uma referência. E no momento que ele consegue ouvir alguém, seja num curso, ou seja num conteúdo compartilhado na internet, ou seja, de alguém ouvir informação sobre mercado e sobre empresa, né, clínica odontológica como empresa, assim que ele ouvir isso de alguém que lhe fizer sentido, em que ele conseguir acompanhar aquela linha de raciocínio, ou melhor, se identificar com essa linha de raciocínio, é essa pessoa que ele deve ouvir. Então não tem certo ou errado. Ele tem, lógico, né, existem formas certas de falar as coisas, né, tudo tem técnica, mas tem muita gente falando coisas certas. Então o dentista ele pode buscar alguém que ele se identifica mais e começar a ouvir. É um caminho mais fácil para ele conseguir entender o mercado odontológico e a sua clínica como um negócio, já que ele está com uma visão extrema há muitos anos, desde a faculdade, extremamente técnica. Então essa transição pode ser um pouco difícil. E eu também tenho falado sobre esse tema, eu também tenho a minha experiência bem sucedida nesse ramo, né, como empresário odontológico, né, principalmente sendo dentista. Então eu acredito que eu consigo transitar nos dois mundos, no mundo do dentista, por já ter sido dentista clínico, e no mundo empresarial, por já ter sido um empresário odontológico sem ter atendido. Então eu tenho uma visão sobre a odontologia, sobre o mercado da odontologia, sobre a clínica odontológica como empresa e sobre como se deve organizar uma clínica odontológica como empresa para atuar no mercado odontológico. E dentro dessa minha visão é essa ideia que eu compartilho, e se alguém entende melhor assim, se identifica melhor, é por aí que tem que seguir. Então, dentro da minha visão, e aqui vale ressaltar que a minha visão ela não é apenas baseada em experiência prática minha. Eu sou uma pessoa do campo de batalha, né, eu tive clínicas odontológicas, muito do que eu falo aqui eu realmente apliquei e vi na prática que funciona, mas boa parte da minha visão ela foi desenvolvida em termos técnicos da gestão. Eu tenho pós-graduação em gestão, né, na Fundação Dom Cabral, que é uma das melhores escolas de negócios do mundo. Então eu pude entender a técnica, tá, que é praticada em diversas empresas multinacionais e empresas grandes realmente do mercado, e apliquei para odontologia e vi que dá um resultado, e essa é a minha visão. Não que ela esteja certa ou errada, mas essa é a minha visão, é a forma como eu enxergo melhor, é mais fácil para mim entender, e eu acredito que quem conseguir entender também dessa forma, fica mais fácil de colocar em prática. Entendendo a linha de raciocínio, facilita muito você colocar em prática, porque aí é meio que como se você já soubesse o que fazer, tá? Mas voltando, dentro da minha visão de como uma clínica odontológica deve se organizar como empresa para atuar no mercado, eu entendo que uma clínica ela precisa se organizar em 7 áreas, tá? Primeiro, a área financeira. Segundo, a área de marketing. Terceiro, a área de vendas. Quarto, a área de logística interna. Quinto, a área de pessoas, né? A questão de pessoas é a sua equipe. Sexto, a área jurídica. E sétimo, a área de negócios. Vamos ver cada uma dessas áreas, né? Eu vou dar uma passada geral em como o que deve ser organizado em cada uma dessas áreas, tá? Bom, primeiramente, a área financeira. Essa é a área, se não a mais importante, uma das mais importantes de uma clínica odontológica ou de qualquer empresa. Por quê? Porque é o coração da empresa. É ela que bombeia, né, no caso, recurso financeiro para todas as outras áreas poderem funcionar. Sem dinheiro, nada funciona. Sem dinheiro, marketing não funciona. Sem dinheiro, logística não funciona. Sem dinheiro, vendas não funciona. Sem dinheiro, o jurídico não funciona. Nada funciona sem dinheiro. E também não adianta entrar o dinheiro e ele está saindo pelo ralo. Então, o dinheiro realmente precisa ser muito bem administrado dentro dessa questão do setor financeiro. E o que é importante
dentro da área financeira? Bom, em primeiro lugar, conhecer o seu preço. Boa parte dos dentistas, eles montam os seus preços baseado na concorrência ou baseado em métodos empíricos ou no achismo. Tá? É muito perigoso você montar os seus preços dessa forma, principalmente porque você pode estar tendo prejuízo achando que está tendo lucro. Tá? E a outra coisa é que você, conhecendo os seus preços, os seus custos, você consegue montar estratégias de preço. Consegue negociar melhor, porque sabe onde é que tirar, onde vai ser recompensado. Então é essencial conhecer os seus preços. O segundo ponto, que é muito importante na área financeira, é a questão da gestão financeira. É a questão do controle financeiro. O controle financeiro é você ter exatamente o controle do quanto que entra, do quanto que sai, do quanto que está sobrando no mês, das parcelas que tem para entrar, das parcelas que você tem para pagar, das contas que você tem para pagar, da sua folha de pagamento, né, da produção dos dentistas, quanto você tem que pagar em cada mês para eles. Ou seja, um controle de tudo que é entrada e saída que está acontecendo agora e que vai acontecer no futuro. Tá? Terceiro ponto, muito importante, é a gestão financeira. O que seria a gestão financeira? Nada mais é do que saber o que fazer com o dinheiro que é arrecadado com a venda de tratamentos. Tá? Você, uma vez que está com um recurso na mão, que veio através da venda de tratamentos, você tem que usar inteligentemente esses recursos, aplicando em cada um dos setores importantes da sua empresa para que a empresa, a clínica como um todo, funcione como uma máquina eficiente em captar pacientes e fidelizá-los. Tá? E tudo isso, todos os setores, para poder chegar nesse objetivo, ele precisa de investimento. Tá? Então, dentro da gestão financeira, cabe decisões de o quanto que cada sócio vai receber, decisões de quanto que eu vou destinar a uma provisão, que é uma reserva de caixa para uma eventual emergência, quanto que eu vou destinar para um investimento, qual área que vai ser investida e etc, etc. Ou seja, na verdade é saber planejar o que vai fazer com o dinheiro. E a quarta e último aspecto muito importante da questão do setor financeiro é a análise de investimentos. Não basta apenas fazer os investimentos ou decidir fazer os investimentos. Você tem que analisar para ver se vai valer a pena ou se não vai valer a pena. Ou se vale a pena continuar fazendo esse investimento ou se vale a pena interromper. Então, é importante você ter essa noção, né, e calcular tecnicamente mesmo como analisar se o investimento está valendo a pena ser realizado ou não. Tá? Então, dentro do setor financeiro, seriam basicamente essas 4 áreas que precisam ser organizadas e otimizadas. A segunda área de uma empresa, né, da clínica odontológica, que merece ser organizada, é o setor de marketing. E aqui eu já aproveito para fazer uma diferenciação. Muitos pensam que o marketing é apenas propaganda. O marketing não é apenas propaganda. A propaganda faz parte do marketing. Tá? O marketing ele envolve tudo que envolve o seu produto, a entrega do seu produto. Tá? Então, o que é importante? O marketing é algo muito amplo, mas dentro aqui da clínica odontológica e para um dentista que está começando assim, com uma visão muito básica sobre empresa, o que eu considero importante em marketing para ele definir e organizar na sua empresa? Primeiro de tudo, o nicho de mercado que ele vai atuar. Tá? Ou seja, normalmente o dentista quer, não só o dentista, como o empresário mais inexperiente, quer vender tudo para todo mundo. Né? E aí ele acaba não vendendo nada para ninguém. Então o nicho é quando você se especializa em um determinado pedaço do mercado. O mercado é todo mundo. Nichos são pedaços específicos do mercado com necessidades específicas em comum. Tá? Então, dando um exemplo aqui, a grosso modo, um nicho, o mercado é o mercado da saúde, um nicho
do mercado da saúde é a odontologia. Dentro da odontologia tem todas as especialidades, aí cada uma das especialidades é mais um nicho, né? E aí dentro de cada uma das especialidades tem tratamentos específicos e cada um desses tratamentos é um nicho e por aí vai. Tá? A gente pode pensar em nichos em diversas formas. Aqui eu só trouxe uma linha de pensamento. Uma segunda coisa que é muito importante o dentista ver em marketing é, uma vez definido o seu nicho, definir qual é o seu público-alvo. Tá? Ou seja, o seu público-alvo é o perfil do paciente que ele vai atender. E aqui é importante ele definir o perfil com bastante exatidão. Normalmente o dentista define perfil apenas como classe social. Tipo, meu paciente é de classe A, é só de classe B. Mas dentro de uma mesma classe existem diversos perfis. Por exemplo, uma paciente de classe A, né, na classe A tem gente que é consumista, que vai consumindo e gasta muito dinheiro, e tem gente que é pão duro. Então já são dois perfis diferentes e necessitam abordagens e produtos diferentes, atendimentos diferentes. Tá? Então o público-alvo deve ser definido realmente com exatidão. Exatidão demográfica, né, de idade, sexo, localidade, hábitos, comportamentos, né, desde coisas específicas como até a música que a pessoa gosta de ouvir, até coisas mais intrínsecas como as suas dores, eu digo as suas necessidades, né, dentro do mercado odontológico, dentro de atendimento odontológico, os seus sonhos, os seus desejos, o que ele desejava realmente ter de um dentista. E aí você sabendo tudo isso, aí que você consegue montar um negócio exatamente para sanar as dores, as necessidades e realizar os sonhos e desejos desse seu público-alvo. Aí fica muito mais fácil de acertar. Um terceiro ponto que é importante ser organizado, ser visto no marketing, é a concorrência. É muito importante você analisar quem são os seus concorrentes, porque você está entrando em disputa com eles. Então você tem que conhecer o que eles estão oferecendo para poder oferecer alguma coisa melhor. Tá? Então, todo negócio passa por uma análise de concorrência. Então, analise no mínimo 3 concorrentes da sua área, do seu nicho e do seu público-alvo para poder saber o que fazer. Para poder saber como se diferenciar deles. Depois de visto isso, o marketing ele passa pelo marketing também você elaborar uma experiência única de atendimento. Tá? O atendimento odontológico não é só o tratamento. Desde o momento que ele entra em contato com a clínica, lá nas redes sociais, inclusive lá nas redes sociais, até passar pelo momento que ele entra na sua clínica, fala com a sua secretária, vai para o atendimento, passa por todo o tratamento, finaliza o tratamento, tem o pós-venda, tudo isso conta como uma experiência. E toda essa experiência ela deve ser única na mente do paciente, para que ele procure repetir e que ele só possa repetir essa experiência com você. Tá? Se a experiência for comum, ele vai balizar por preço. Se a experiência que ele passou na sua clínica ou consultório odontológico foi a mesma que ele passou com um concorrente, aí ele vai no mais barato. Daí a importância de você definir o seu nicho, o seu público-alvo e também os concorrentes, para poder ser diferente deles. Senão vai cair na guerra de preços, né? No leilão de preços. Dentro da experiência única de atendimento, o que você vai definir? Você vai definir o local de atendimento, um padrão de atendimento para entregar essa experiência única, essa experiência para o paciente. A experiência única é o conjunto final da obra. Só que a obra vai ser construída dentro de um padrão de atendimento. Então você vai construir um padrão, né, de atendimento para que todos da equipe possam atender da mesma maneira, para que o paciente tenha a mesma percepção de valor por cada um dos membros da sua equipe. Tá? E isso vai compor a experiência única de atendimento. Tá? E esse padrão vai tender a gerar um relacionamento da clínica com o seu cliente e tem que levar uma fidelização. Então, isso compõe o produto do atendimento odontológico para o seu público-alvo. Tá? Isso é o que vai compor. Tá? São ferramentas
dentro do padrão que vão ajudar a montar essa experiência única e a facilitar que você treine a sua equipe para poder entregar essa experiência única. Depois de definido isso, aí você vai para uma estratégia de marketing para poder divulgar essa experiência única, para que as pessoas fiquem sabendo a experiência única que você está proporcionando na sua clínica ou consultório odontológico. Mas você vai divulgar isso para o público-alvo que você definiu anteriormente. Não adianta você divulgar uma experiência única que você montou para um público-alvo específico, para um outro tipo de pessoa. Aí não vai comunicar com ele. Se você montou uma experiência única voltada a atender as dores e necessidades, realizar os sonhos e desejos de um determinado público-alvo, no momento que você comunica para esse público-alvo que tem uma experiência única que realmente resolve isso, as chances dele escolher a sua clínica odontológica são muito maiores do que se você montasse um atendimento básico, normal, como todas as outras clínicas já prestam. Tá? E aí é importante que você saiba onde seu público-alvo consome informação, né? Quais as mídias que ele vê. Né? Se ele vê um jornalzinho de bairro, é no jornalzinho de bairro. Se ele consome produtos na internet no Google, é no Google. Se ele consome no Facebook, no Instagram, no Facebook, no Instagram. E aí vai depender do que você conseguiu extrair de informação desse público-alvo para saber como montar essa estratégia para divulgar essa sua experiência única e poder encher a agenda do seu consultório. Tá? E dessa forma, à medida que você vai fazendo a estratégia de marketing, né, para divulgar essa experiência e os pacientes vão reconhecendo, vão vindo na sua clínica ou consultório e vão experimentando essa experiência e ficando satisfeitos, a sua marca vai sendo posicionada no mercado como uma marca que proporciona essa experiência única. Tá? E aí você começa a se firmar no mercado como marca. Algo que é bastante difícil, trabalhoso, porém muito valioso, né, para a longevidade do seu negócio. Tá? Terceiro setor que deve ser organizado na clínica odontológica é a área de vendas. Dificilmente a equipe de atendimento odontológico tem algum tipo de treinamento em vendas. E é extremamente importante ter isso. Pensem bem, diversas empresas grandes investem em treinamento de vendas dos seus funcionários. Tá? Vamos pegar um exemplo aí, uma empresa de celular, a Vivo. Estão sempre fazendo treinamento constantes nos seus colaboradores para que possam manter-se vendendo, porque as pessoas elas vão mudando as suas necessidades, vão mudando suas perspectivas, e aí isso precisa acompanhar. A abordagem de vendas precisa ficar atualizada e precisa ser aprimorada para que realmente possa chegar no resultado final que é vender. Então a clínica odontológica, como trabalha com vendas, porque está vendendo também precisa ter a questão de vendas bem organizada, principalmente para todo mundo da equipe, quando chega uma pessoa nova da equipe, possa entrar dentro desse padrão, né? E para poder não cair o resultado de vendas da clínica odontológica. E o que você leva em consideração em vendas? Bom, vendas é um assunto complexo, mas o que dentro da minha visão você tem que levar em consideração? Primeiro, o perfil do paciente. Né? As pessoas se comportam de maneiras diferentes, então tu não pode ter a mesma abordagem para diferentes tipos de pessoa. Então, existe um paciente existe aquele paciente que é mais desconfiado, né? E existe aquele paciente que é mais carente, que gosta de falar. Então, os dois tipos são diferentes. O paciente desconfiado ele quer ouvir informação para ele ficar menos desconfiado. O paciente carente ele quer falar e você tem que ficar calado porque ele quer só simplesmente se desabafar. Então são dois perfis diferentes que exigem abordagem diferente. Se você tentar ser de um jeito, se você tentar ser ouvinte num paciente desconfiado, ele vai acabar desconfiando mais ainda de você.
E se você tentar falar, explicar muito para um paciente que é carente, ele vai ficar incomodado porque ele quer se desabafar. Então, a primeira coisa é entender os perfis e adequar a sua abordagem de acordo com o que aquele perfil quer. Depois, eu acho interessante também, eu entendo ser interessante, você definir bem os agentes de venda da sua clínica e consultório odontológico. E quem são? Eu vejo basicamente 3 agentes de vendas, né? Digo agente de venda uma vez que o cliente já esteja lá dentro, tá? Primeiro é a sua secretária, tá? E o que a secretária vende é um horário na agenda, tá? Quem vai vender o tratamento em si é o dentista. Então ela vende a oportunidade que o paciente tem de falar com o dentista. E aí tem todo um treinamento em cima disso. O segundo agente de venda é o dentista, que vende o tratamento propriamente dito, tá? Inclusive porque ele tem autoridade para isso. E o terceiro agente de venda é o próprio paciente, né? Porque ele vende a indicação. E é o agente de venda mais poderoso que tem, porque uma vez que ele indica, o paciente indicado chega de braços abertos para fazer o que o dentista acha que ele deve fazer. Então, na minha visão, tem esses 3 agentes de vendas e o treinamento tem que ser em cima dos 3 e que foque no que cada um pode vender. Né? Que no caso da secretária, ela vende um horário na agenda, o dentista vende tratamento e o paciente vende a indicação. Tá? E para executar a venda, existem uma série de ferramentas de vendas, tá? Que podem ser trabalhadas. Tá? Então, exemplo de ferramentas de vendas. Nós temos os scripts, né? Secretárias trabalham bem com scripts, até o dentista pode ter um script, é como se fosse um roteiro de atuação, tá? Para que ele possa encaminhar o papo, a conversa, para que ele consiga vender melhor o seu tratamento para um determinado perfil. Uma outra ferramenta é o próprio relacionamento. O relacionamento do paciente com o dentista ajuda muito a vender. Inclusive, muitas vezes o dentista se mantém no mercado só por conta do relacionamento. O paciente dá muito valor pro relacionamento. Uma terceira ferramenta de vendas são as garantias. O paciente tem uma garantia clara de quanto tempo dura o seu tratamento, o que ele precisa fazer, quanto tempo ele precisa vir para ter uma garantia, quanto tempo ele precisa, quanto tempo ele precisa trocar esse tratamento, deixa o assunto mais claro tal, e já vende até o retorno. Tá? E uma quarta ferramenta de venda que eu tenho visto que dá bastante resultado, né, que tem se falado muito hoje, são os gatilhos mentais. Então, os gatilhos mentais são certos mecanismos que a gente fala, que o vendedor, né, não chamo de vendedor, né, são certos mecanismos que uma pessoa faz com a outra, ou através de palavras, de gestos, ou de inúmeras formas, que encurta o processo de decisão dessa pessoa, em que ela tende a fazer aquilo que você está querendo que ela faça. Tá? Um exemplo aqui de gatilho mental. Escassez é um gatilho mental, muito usado na odontologia também. Né? Quando tem muito horário na agenda disponível, o que o paciente faz? Ele se desinteressa ele acaba se desinteressando em marcar, porque está muito disponível, então ele acaba procrastinando, deixa para outra semana, tal, ou até começa a desconfiar, esse dentista não deve ser tão bom, tá agora a agenda vazia. Agora, se a agenda já está cheia, aquele horário fica escasso, ele tende a querer aquele horário, porque senão ele vai acabar perdendo. Tá? Então, não é nada místico, é algo que realmente acaba funcionando na mente das pessoas. Tá? Um outro exemplo de gatilho prova. Prova é um gatilho mental muito poderoso. A prova de que você faz o seu tratamento realmente tem efetividade. Tá? Então, imagem de antes e depois dos seus tratamentos, mostrando para o paciente, testemunhos de pacientes em vídeo ou por escrito, ou seja, diversas formas que provem que você sabe fazer o que está fazendo. Isso são mecanismos que encurtam a decisão. O paciente, se estava em dúvida se você era bom ou não, ele vê um negócio desse e fala, bom, ele é bom.
Tá? Eu estou dando aqui de uma forma superficial, mas existem diversos gatilhos que bem trabalhados, né, bem trabalhados em conjunto com as demais ferramentas, envolvem melhor o paciente para que ele consiga, para que ele acabe tendendo a fechar o tratamento com você. Tá? E tudo isso sendo treinado, estando organizado para ser repassado em treinamento para sua equipe, aumenta muito a efetividade de vendas de tratamentos da sua clínica odontológica. Tá? Quarto ponto, quarta área que deve ser bem organizada dentro de uma clínica odontológica como empresa é a logística interna. E o que seria a logística interna? São os processos pelos quais a clínica se mantém em funcionamento. Tá? Então, é basicamente cada membro da equipe saber o que fazer e quando fazer. Tá? Então, por exemplo, a secretária sabe muito bem que ao atender o paciente, marcar aonde que ela tem que marcar na agenda. Ou quando tiver um paciente no telefone, estiver chegando um ao mesmo tempo na recepção, qual dos dois ela deve dar prioridade, em que sequência, quanto tempo deve fazer o paciente esperar, ou como que ela pode encaminhar uma outra pessoa para resolver o problema daquele paciente, e por aí vai. Tá? Isso bem orquestrado e bem organizado mostra uma completa organização da clínica, né, na hora da prestação do seu serviço. É como se o paciente, chegando num ambiente que está organizado assim, com os processos bem organizados, ele tem a nítida sensação de que eu estou numa clínica de profissionais. Essa é a sensação que ele tem. Quando está todo mundo perdido, aquela correria, né, um telefone tocando, um correndo para o outro, berrando, entregando as coisas para um lado para o outro, dá uma sensação de desorganização, dá uma sensação de que ele está trabalhando com amadores. Tá? Então, os processos certos, bem orquestrados, dão essa nítida impressão e sensação de profissional, de estar na mão de profissionais. E isso faz toda a diferença na hora de você entregar uma experiência única de atendimento. Então, a logística é como se fossem os trilhos pelos quais o padrão de atendimento que entrega aquela experiência única vai correr dentro da sua clínica. Né? Qual é a função do trilho? O trilho ele mantém o trem na sua rota, não faz o trem cair ou desviar da sua rota. Então, a logística é isso, ele vai manter o padrão de atendimento, a execução do padrão de atendimento na sua rota, né? Diminuindo as chances dele não ser cumprido e garantindo dessa forma que a experiência única seja entregue. Tá? Então, envolvem diversas coisas dentro da questão de logística interna. Por exemplo, gestão de estoque. Gestão de estoque é algo que passa pela logística interna. Por quê? Porque não pode faltar material. Então tem que já ter um mecanismo da secretária ou da TSB ou SB, quem esteja tomando conta do estoque, perceber qual é o momento de comprar, conseguir executar a compra com tempo hábil, de não faltar o material, e uma vez que chega esse material, guardar nos locais certos de fácil acesso, distribuir esses materiais nos consultórios, né? Ter um mecanismo de que ela consiga ver quando está faltando material no consultório para tirar do estoque, repor, e assim que tirou do estoque já comprar, já fazer o pedido na dental, e esse sistema se retroalimentando de forma que não falte nunca material, para que não fique aquela situação chata de estar o dentista atendendo o paciente e o dentista fica sem o material e abre a porta e berra lá para a secretária, tá faltando isso, aí ela sai, entra num outro consultório, pega e puxa para ele e tal. Isso aí dá uma impressão de desorganização e não dá uma sensação boa para o paciente, tá? Não é coisa de profissional, tá? Outra coisa que faz parte da logística, a gestão da recepção, todos os processos que envolvem a recepção, e aí envolve a secretária saber tudo que é a sua função, né? Desde o atendimento, até a geração de nota fiscal, até preenchimento de guias de convênio, e gerenciamento dos documentos e por aí vai. Tá? E ela saber qual o momento de fazer isso. Tá? Não fazer a hora que dá tempo. Ou seja, de manhã cedo ela chega, então ela já pega já vê qual é a lista de pacientes, já pega os exames nos arquivos, já distribui nos consultórios.
para otimizar tempo. Não, tudo isso bem organizado facilita o trabalho da sua equipe, porque já sabe o que vai estar fazendo, e economiza tempo. E quando economiza tempo, as pessoas não trabalham em desespero. E aí tem-se a nítida impressão de que está tudo andando como um reloginho. Ou seja, a logística interna faz a clínica andar como um reloginho. E paciente adora clínica andando como um reloginho. Porque ele tem a sensação de que se a clínica está andando como um reloginho, o tratamento dele também vai andar como um reloginho e vai dar tudo certo. Tá ok? A quinta área de uma empresa, de uma clínica odontológica que deve ser organizada. Pessoas. Esta é a área de equipe. E, na minha opinião, a área mais difícil de ser controlada e gerenciada. Porque envolvem pessoas. E pessoas são imprevisíveis. E em clínica odontológica, em atendimento odontológico principalmente, pessoas é a parte mais importante, porque são elas que prestam o serviço odontológico. São elas que executam o atendimento odontológico. São elas que entregam a experiência única de atendimento. E aí, se elas não entenderam bem o padrão de atendimento, se elas não estão bem treinadas, a experiência já não é mais a mesma. Pode estar muito bem definida, mas já não vai ser entregue da mesma forma. Tá? Então, para a área de pessoas, vai desde uma formação de equipe, né, que passa por diversos processos, né, desde definir quais são as especialidades, até fazer um processo seletivo bem criterioso dessa equipe, porque se você teve todo aquele trabalho para montar uma experiência única, você não vai botar qualquer um para prestar esse serviço, né? Porque, afinal de contas, deu muito trabalho, é um filho seu essa experiência única. Então, tem que ter muito bem selecionado. Outra coisa, o dentista ou a pessoa da equipe que vai participar da entrega dessa experiência única, ela tem que ter uma personalidade que combine com a experiência única. Por exemplo, você não tem como contratar para ser uma recepcionista, uma secretária, uma pessoa que não gosta de lidar com gente. Não tem como. Uma pessoa para estar lá na frente como secretária, como recepcionista, tem que gostar de falar, tem que gostar de gente, tem que ser simpática, tem que ter esse perfil. Senão, não funciona. Senão, não vai dar. Porque o dia a dia dela vai ser lidar com gente. Tá? Outra coisa que faz parte de pessoas, treinamento de equipe. Não basta só ter a experiência única e o padrão de atendimento. Você vai ter que treinar a sua equipe a executar esse padrão de atendimento. E não basta só treinar. Tem que treinar e monitorar no dia a dia. Porque quem já trabalhou com equipe sabe, você treina um dia, no dia seguinte eles fazem diferente. Muitas vezes eles chegam, é incrível, mas a equipe muitas vezes chegam a fazer coisas que você nem comentou em treinamento. Que você nem treinou. Que você nem falou, nem treinou, você nem comentou. E aí você fica pensando, pô, mas como é que ele foi fazer desse jeito se eu nem falei isso? Pois é, pessoas é isso. Eles acabam, às vezes, na dúvida, ou na lei do menor esforço mesmo, porque pessoas, elas têm a tendência a procurar o menor esforço das coisas, acabam, às vezes, até inventando coisas que não tem nada a ver com o que foi passado em treinamento. Então você tem que estar monitorando. E aí não basta só monitorar, senão fica muito chato. Então tem que ter também a questão de motivação. Elas têm que ganhar recompensa por isso, para poder executar, para ter um estímulo para executar o padrão de atendimento com mais perfeição. Tá? Então perceba como não é simples a questão de pessoas. Você tem que fazer um gerenciamento dessa equipe. Né? E o gerenciamento vai desde essa questão de treinamento, motivação, gerenciamento de crise entre os membros da equipe. Muitos dentistas juntos, às vezes acontecem problemas de ego entre eles, de opiniões de tratamento, e isso acaba perturbando o ambiente da clínica. Tá? Então, o líder, nessa hora, a figura do líder é muito importante e aparece muito. Ele tem que gerenciar essas crises, para não prejudicar a entrega da experiência única para o paciente. Tá? E um último ponto da questão de pessoas que é muito importante também ter é o endomarketing para retenção de talentos. O
que é o endomarketing? O marketing é você, né, o marketing é para fora, é para os clientes, né, uma forma de você mostrar para os clientes que você tem um excelente serviço e atraí-los, né? O endomarketing é para dentro, é uma forma de você mostrar para os seus clientes, aliás, uma forma de você mostrar para os seus colaboradores, para a sua equipe, que a sua clínica é uma clínica excelente para se trabalhar, que vale a pena trabalhar lá, para que ele queira ficar lá e não queira procurar um outro local para trabalhar. Porque muitas vezes passam talentos, grandes talentos na sua equipe, e você quer mantê-los ali, né? Do que deixá-los ou ir para a concorrência ou tornar-se concorrentes, tá? Quem trabalha com a equipe ou quem trabalhar vai se dar conta de que um dos grandes segredos de uma clínica odontológica bem sucedida é você ter a habilidade, né, como gestor e como líder da equipe, de encontrar, né, e captar os jovens talentos. Os jovens talentos são a melhor tipo de aquisição que você pode ter de talentos para a sua equipe, porque eles são bons, eles querem pegar a mão, né, um jovem talento, por exemplo, que goste muito de odontologia e esteja fazendo uma especialização em implante agora, neste momento. O que ele mais quer, mais do que dinheiro, é fazer cirurgia de implante. Então, aquilo tem um valor muito grande para ele. Quanto mais cirurgia, oportunidade de fazer cirurgia de implante você der, mais ele vai ficar motivado em fazer e ele vai se empenhar em fazer da melhor maneira possível. E principalmente porque ele vai estar atualizado, ele vai estar fazendo o curso. Tá? Então, esse é uma pessoa que tende a te entregar um serviço de excelência e barato, porque ele não vai fazer questão, é mais importante para ele a oportunidade de executar aquele procedimento, nesse exemplo a cirurgia de implante, do que ganhar dinheiro. Eu pensava muito assim no início da minha carreira empresarial. Se você busca um profissional que tem já muita experiência no mercado, por exemplo, no caso aqui de implante, um cirurgião que já tem bastante experiência, já tem nome no mercado para poder operar na sua clínica, é muito mais difícil ou se não impossível, que ele entre no seu padrão de atendimento, que ele cumpra o seu padrão de atendimento, porque ele já é um profissional experiente, ele já tem uma reputação, ele não vai querer se enquadrar no seu padrão, ele vai querer atender do jeito dele, ele já atende desse jeito há anos. E a coisa mais difícil que tem é você pegar uma pessoa que é experiente e já está acostumada a atender daquele jeito e fazer ele atender do seu jeito. E aí ele não vai estar contribuindo para entregar a experiência única da sua clínica. Tá? E outra coisa, profissional já renomado dessa forma é muito caro. E como ele é muito caro, não vai sobrar nada para sua clínica. Aí, para sobrar, você tem que cobrar muito mais caro. E aí, o seu preço fica muito fora do preço médio de mercado e você acaba não vendendo. Tá? Então, se você está montando a sua primeira equipe, ou está montando a equipe, está com dificuldade de montar, foque em procurar os jovens talentos. Além de todas essas vantagens que foram relatadas, eles têm a maior boa vontade de entrar dentro do padrão de atendimento da clínica. Tá? Falo de experiência própria. Tá, ok? Bom, sexta área de uma clínica que deve ser organizada. A área jurídica. Muito negligenciada por boa parte dos dentistas e clínicas, mas de extrema importância, principalmente porque hoje tem muito processo, tá, envolvendo paciente contra a clínica. Tá? Muitos pacientes já sabem de como eles têm direito e podem ser bem-sucedidos num eventual processo, e muitos pacientes já vão na maldade. Eles já vão na sua clínica para cavar algum processo, algum tipo de processo. E o que o dentista faz?
na maioria das vezes, quando ele sente cheiro de processo, ele acaba pagando para não se incomodar. Aí ele faz o negócio de graça para o paciente. O paciente ameaça ele de processo, ele já faz o negócio de graça para o paciente, ou então já abandona, já faz o que ele quer, tá? Ou então acaba sendo vítima de chantagem desses pacientes. Então, a questão jurídica pro dentista é muito chata. Na verdade, é chata para qualquer um. Envolve você entender todas as regras do jogo e burocratizar a sua empresa, né? Para cada tipo de procedimento vai ter que assinar papel e tal, mas infelizmente não tem jeito, tá? O raciocínio é simples. O mercado é um jogo, né? A sua empresa é um jogador que está jogando no mercado. E existem regras nesse mercado. E quem dita as regras é o jurídico. Então você não tem como entrar num jogo sem saber as regras. Como é que você pode ter um time de futebol e você não sabe quando é que, se a bola sai para fora do campo, você não sabe se é lateral ou se é escanteio. Não tem como você conseguir ganhar o jogo dessa forma, tá? Então o jurídico é muito importante. E o que é importante saber do jurídico? Primeiro, quais são os documentos que precisam ter para a clínica ter uma segurança jurídica, né? Eu digo no dia a dia, quais os tratamentos que merecem ter contratos, né? Questão do prontuário, se tem que como deve anotar o prontuário, né? Que deve ser realmente tudo anotado, se o paciente tem que assinar cada procedimento do prontuário ou não, né? Quais os procedimentos rotineiros que precisam de uma assinatura ou de um aval do paciente e por aí vai, tá? Tudo quanto é documento escrito, não que ele impeça um processo, mas ele é elemento de prova para você poder se defender caso ocorra algum problema desse. E um paciente mal intencionado, quando ele chega numa clínica e vê que o dentista ou o pessoal da clínica já está ligado nisso e já faz ele assinar as coisas, já está por dentro disso, isso o desestimula a tentar entrar num processo com maldade. Tá? É que nem um ladrão que vê uma casa com um muro baixo e uma outra com um muro alto, com grade, com alarme, com cachorro. Ele vai preferir entrar na de muro baixo. Tá? Outra coisa que é importante você saber organizar ali no setor jurídico é a questão de cobrança de inadimplências, né? Quais são as ferramentas jurídicas que você tem para cobrar os pacientes inadimplentes, né? Até para você poder ser um pouco mais ousado e poder vender no boleto, por exemplo, com um pouco mais de risco, para poder vender mais, porque às vezes você fica um pouco travado e não vende tanto por estar com condições de pagamento limitadas. Tá? Então, se você já conhece as regras do jogo, ali já te permite você ser um pouco mais ousado para vender mais e começar a trabalhar com taxa de inadimplência. Outra coisa que é muito importante são as relações de trabalho. Né? Relações de trabalho com quem é de carteira assinada e com os parceiros de trabalho, né? Os dentistas, que acabam não tendo carteira assinada e estão fazendo contrato de prestação de serviço ou parcerias com a clínica. Então, essas relações de trabalho precisam estar reguladas para que não dê nenhum tipo de confusão ou mal entendido no futuro. E, por último, a relação entre os sócios. Né? É muito importante isso já ser pré-definido antes, até para fazer um contrato social um pouco mais elaborado do que aquele que o padrão que o contador já te passa. Tá? Então, questão jurídica é algo que muito importante, que pouca gente dá atenção, mas que evita muito problema e que merece ser organizado. E por último, a sétima área de uma clínica odontológica que deve ser organizada é a área de negócios. E o que seriam a área de negócios? Tá? Eu subdividiria nesta primeira etapa, né, porque a área de negócios ela envolve a questão estratégica de negócio, né, como é que você vai posicionar estrategicamente o seu negócio para competir no mercado. Tá? Mas nessa fase inicial, porque a gente considerando aqui um dentista como um empresário que está de primeira viagem no mundo empresarial real, eu chamaria atenção para a questão do plano de negócios. Tá? O que é um plano de negócios? É você organizar cada uma dessas áreas, né? Isso no papel mesmo, organizar com um planejamento escrito mesmo, tá? Para isso servir de roteiro para você, para que você saiba o que fazer no decorrer da implementação do seu negócio. Tá? Se você vê cada uma dessas
dessas áreas, né, e sabe que tem que fazer e deixa tudo de cabeça, inevitavelmente você vai ficar perdido e vai esquecer de fazer alguma das partes, ou nem vai saber como realmente fazer. Então, um plano de negócios é um guia. E para quem não tem muita prática no mundo empresarial, como primeiro negócio, recomendo fortemente fazer um plano de negócios. Dá trabalho, mas lá na frente ele vai te orientar muito. É como se fosse um estudo dirigido que vai guiar a implementação do seu negócio. E ele não serve apenas como primeiro negócio. Se você quiser, se já tem uma unidade, você quer montar uma segunda unidade, faça um plano de negócio para essa segunda unidade. Você quer aumentar, ter mais unidades, ou quer fazer um outro negócio, sei lá, um laboratório de próteses para fornecer para a sua clínica ou para suas clínicas, faz um plano de negócio em relação a isso. Tá? Lógico, com a prática, à medida que você vai se tornando um empresário mais experiente, você não precisa ser tão rigoroso na execução do seu plano de negócios, né? Da mesma forma que quando um ortodontista, quando vai planejar o seu primeiro caso para colocação de aparelho ortodôntico, ele pega a pasta e ele vê em detalhes cada dado daqueles exames, né, da documentação ortodôntica, e faz estudos, e mede, e faz o desenho e tal. No primeiro ele vai ter toda uma dedicação. Depois, com a prática, quando ele pega experiência, ele olha em 5 minutos, ele já vê e já consegue planejar, já consegue saber o que vai fazer. Tá? A mesma coisa em relação ao plano de negócios. Tá ok? E um outro ponto que eu acho muito importante para se começar a ter pensamento estratégico em negócios é, depois de tudo isso organizado, você fazer uma análise SWOT da sua empresa. O que é análise SWOT? É uma ferramenta de gestão já muito conhecida, utilizada já por diversas empresas, onde ela posiciona a sua empresa no mercado. Vai para você ter uma noção de como a sua empresa está posicionada para competir no mercado. Então o que ela leva em consideração? Ela leva em consideração 2 aspectos. O ambiente interno da empresa, né, a clínica em si, a sua equipe, a sua estrutura, e o ambiente externo à empresa, o mercado. Dentro do ambiente interno, nessa análise você vai analisar as suas forças, ou seja, os pontos fortes da sua clínica odontológica. Tá? Então, o que seriam os pontos fortes? Os pontos fortes, se você tem um atendimento personalizado ou não, se você tem um padrão de atendimento bem definido, se o seu preço é bom ou não, se você oferece condições de pagamento, se você tem uma localidade de fácil acesso e por aí vai. Tá? Além disso, na parte de ambiente interno, ela considera os pontos fracos, tá? Ou as fraquezas dessa clínica odontológica. Tá? Então, na mesma vertente. Então, de repente, seu preço é muito alto para um determinado público-alvo, isso é uma fraqueza sua, é um ponto fraco seu. Né? Se você está numa localidade muito distante do seu público-alvo, é um ponto fraco seu. Se você não tem uma equipe, a sua equipe tem muitos membros incompetentes, é um ponto fraco. Tá? Depois de analisado isso, ele vê a análise do ambiente externo, que seriam as oportunidades que tem nesse mercado, um bom econômico, algum concorrente que tenha fechado as portas e sobrando pacientes no mercado, etc. E as ameaças que acontecem nesse mercado. Tá? Por exemplo, alguma crise econômica, ou a entrada de novos concorrentes, a deflação dos preços dos procedimentos odontológicos, que é uma realidade, e por aí vai. Tá? Uma vez que você lista isso e está bem organizada essa lista, você começa a analisar como que você pode usar as suas forças para aproveitar as oportunidades, né, e para reduzir as ameaças aos ambientes, do ambiente externo. Ou como você pode usar suas forças para minimizar os efeitos dos seus pontos fracos que ameaçam a sua clínica. Tá? Ou seja, ele distribui de forma organizada o que você tem, trocando em miúdos, o que você tem de bom e ruim na sua empresa e o que dá para aproveitar do mercado de bom e o que pode te prejudicar no mercado. E assim você consegue antever algumas situações e se posicionar estrategicamente para poder prosperar no mercado. Tá? Bom, gente, então essa seria a visão que eu tenho
de uma empresa como Clínica Odontológica. Acredito que se cada um desses 7 setores forem muito bem organizados e executados como num plano de negócio como guia para o dentista executar, colocar em prática esse seu planejamento, as chances dele ser bem sucedido e prosperar com essa clínica odontológica são muito maiores do que se ele não fizer isso, tá? Principalmente porque a maioria dos dentistas não faz. Então, se ele tiver o trabalho de fazer, já sai na frente. Onde tem muita dificuldade, ou seja, fazer tudo isso dá muito trabalho. Nas coisas que dão muito trabalho é onde tem menos concorrência, porque a maioria das pessoas não vai querer fazer. E aí, quando você faz, você se destaca da maioria. Tá ok? Bom, se você se identifica com essa linha de raciocínio, com esse entendimento do mercado, sugiro que você continue me ouvindo, tá? Porque basicamente o meu conteúdo é nessa linha, tá? Ela segue essa linha e, pelo menos para mim, foi mais fácil de entender a clínica odontológica como empresa e como ela podia se inserir no mercado, tá? Faz mais sentido essa linha. Então, se você se identifica com essa linha, vamos lá, segue no Instagram, curte no Facebook ou assina o canal do YouTube, que eu vou estar sempre postando conteúdos nessa linha, tá ok? Bom, então eu desejo uma agenda cheia de pacientes para você e nos encontramos no próximo vídeo. Um grande abraço!